E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Memo. Eu sou a Bel Oliveira e esse aqui é o nosso espaço de troca, um lugar para falar sobre masculinidade de forma honesta, sem rodeios, bem do jeitinho que a gente gosta de fazer nos nossos grupos reflexivos. E eu tô de volta aqui, né? Passei umas semaninhas de férias, mas voltei, então prazer estar de volta aqui à bancada do podcast do Memo. E estamos gravando ao vivo com a nossa comunidade, então quem acompanha tudo de pertinho é sempre a nossa comunidade. E se você tiver aí a fim de estar aqui junto, participar, comentar as gravações, é só clicar aqui no link que está na descrição do episódio. Então, bora lá? Vamos começar a roda de hoje. Como sempre, eu nunca chego aqui sozinho. Comigo, então, tá meu amigo e parceiro de jornada aí, Lincoln Frutuoso. Chega mais, Lincoln. Fala, Bel, tudo bem, amigo? Fala, galera. Boa volta, Bel. Valeu, querido. E fechando essa mesa com a gente, o nosso queridaço Lucas Fontaine. Tudo certo por aí, Lucas? Tudo certo, salve, salve, Bel, salve, salve, Lincoln, salve, salve para quem chega junto. Seja bem-vindo de volta, irmão. Valeu, Lucas. Bom, gente, para começar a nossa conversa de hoje, a gente traz aqui a pergunta-tema que vai guiar o episódio, que é a seguinte: quando busco me responsabilizar, estou respondendo a mim mesmo ou somente às expectativas sociais? E a gente decidiu falar especificamente sobre responsabilização, primeiramente porque esse é o nosso último episódio desse formato da temporada 2025, né? Vamos ter mais um outro na semana que vem, mas desse formato aqui, roda de conversa, a gente encerra hoje. E a gente quis fechar com um tema mais central, né? E também porque não dá para ignorar o contexto que estamos vivendo agora, que faz essa conversa ganhar mais peso ainda, né? Nas últimas semanas tivemos novos casos de violência contra mulheres que chocaram aí o Brasil e culminaram nas manifestações nacionais em diversas cidades do país. Aqui no meu país, Salvador, inclusive, vai rolar só no dia 14 agora. Eu vou estar lá e quem quiser ir comigo chega junto. Mas é isso, gente. Esse cenário traz à superfície de forma muito pungente, assim, uma cobrança social para os homens se posicionarem mais, se responsabilizar mais, fazer sua parte, né, de assumir esse bagulho. Eu mesmo, nos últimos dias aí, vi vários vídeos na internet de mulheres feministas, né, reforçando e chamando homens, se envolvam, se coloquem, né, só que junto dessa cobrança, que eu acho, assim, extremamente legítima e muito pertinente, eu percebo que ela provoca em alguns homens uma tensão, que é sobre, eu tô fazendo isso porque eu acredito mesmo nessa pauta, nessa agenda, eu me implico nisso, ou porque eu tenho que performar esse homem que é o aliado. Então, de onde que parte essa motivação, né? De onde que parte a minha motivação? Como eu identifico essa motivação? E essa dúvida acaba atravessando muitos homens, porque quando essa pretensa responsabilização ela vira só resposta ao olhar do outro, à exigência do outro, à expectativa do outro, a gente corre o risco aí de transformar a mudança em pura performance, né? Tentando parecer aí o homem que supostamente esperam que a gente seja, sem de fato a gente estar implicado nisso. E isso tudo aparece na nossa fala, na forma como a gente fala, na forma como nos mostramos nas redes, na forma como participamos dos debates, ou também como não participamos de certos debates, e até em como lidamos com as nossas próprias falhas, né? Então essa conversa é mais uma conversa que também nasce dos nossos grupos reflexivos. No primeiro semestre de 2024, a gente teve um grupo onde esse tema apareceu com muita força a partir do relato de alguns participantes. Então, teve mais de um participante trazendo incômodos relacionados a essa questão. E as discussões que a gente teve foram tão potentes nesse grupo de 2024.1 ali, início do ano passado, que a gente decidiu reabrir esse debate, trazer aqui para o podcast para aprofundar ainda mais. Então, sem mais delongas, recebemos o nosso querido Clérison Jardim, é o participante de hoje, ele que participou lá desse primeiro ciclo de grupos de 2024. Ele que é de Vinhedo, interior de São Paulo, tem 2 lindos filhos. Então, seja muito bem-vindo, meu querido. E aí, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Massa, Clary. Conta pra gente, então, um pouquinho de quem é você e como que esse tema atravessa a sua história, o que que te inquieta aí nessa fronteira entre responsabilidade, expectativas, pressões e reações sociais, né? Por favor. Acho que desde pequeno, né, na minha infância, eu tive muito uma abertura muito boa devido a uma proximidade que eu tinha com uma tia, que ela tinha uma relação de amizade com muitas pessoas, inclusive pessoas assim,
o movimento do grupo do LGBT, né, LGBTQIA+, né, então sempre tive envolvido, desde pequenininho, tá ali envolvido com o pessoal, então era uma questão que já era bem tranquila para mim, né, essa parte do gênero e tudo. Também teve uma situação, né, que influenciou bastante, que foi uma situação de abuso que houve dentro da minha família, né, dentro do meu ambiente familiar, né, e que eu acabei presenciando isso e afetou um pouco o meu modo de ver, né, porque ter uma pessoa, né, do sexo feminino sendo abusada dentro do ambiente familiar, isso tocou um pouco tocou muito assim no que eu sou hoje. Eu tenho uma filha de 21 anos e isso faz com que eu pense, né, de uma forma mais ativa, né, nessa questões aí dessa luta, né, para defender as mulheres, para combater essa violência que as mulheres sofrem e também as minorias. Foi situações que acabaram me moldando, né. Eu sou o único filho homem da família, nenhum 2 irmãs, né, então, o meu ambiente sempre foi um ambiente mais, com mais mulheres, né, então isso também contribuiu muito com a minha formação hoje, também com esse meu pensamento. Eu posso falar também, referente às situações que eu vivi, que eu acabei levando, assim, para o ambiente de trabalho, né, que essa luta contra assédio, contra violência, isso eu acabo levando também para o meu ambiente profissional. Teve uma situação muito, acho que foi em 2023, quando teve a questão dessa legislação sobre compliance, sobre as empresas tratarem o assédio sexual, né, que hoje, falam, né, da CIPA, que agora cria um A a mais, né, que também seria que é referente ao assédio sexual e assédio moral. Teve situações assim que eu me comprometi, né, e tive uma ação, né, por vontade própria, né, para poder atuar um pouco mais sobre esse tema, né. Uma situação em um antigo ambiente de trabalho que eu tive, já como a gente estava falando sobre essa questão do assédio que ia entrar, né, na legislação para que as empresas pudessem tratar sobre esse tema dentro do seu ambiente, eu tomei a frente de ter, na minha empresa, eu criar um material sobre assédio sexual e que esse material eu acabei dando em um dos meus treinamentos, né, ao final do meu treinamento eu falei sobre assédio, mostrei slides, tudo para o time, era um time 100% feminino, em que eu estava ali na sala, então eu expliquei se tivesse alguma situação, o que elas deveriam fazer dentro da empresa, foi uma iniciativa minha. E o engraçado é que, para você ver, né, a gente tem empresas e empresas. Nessa empresa, eu não tive um feedback positivo sobre essa minha atuação, né. Eu fiz de livre e espontânea vontade, e o RH, em vez de ter, tipo, uma ação de orientação ou de parabenização até pelo meu trabalho, não, eles questionaram o meu trabalho falando: "Por que que eu estava fazendo isso?". Por quê? Houve uma denúncia de um assédio que foi justamente devido ao meu as palavras, né, o que eu falei sobre assédio no meu treinamento, houve uma questão de uma denúncia de assédio, onde o próprio RH falou: "Olha, Clérison, você causou um problema, porque agora teve uma denúncia de uma pessoa né, da empresa que essa pessoa é pastor, ela tem filhos, tem família, ela não pode, eh, ela não pode ter feito isso e tudo". E é uma situação de que eu pensei, eu falei assim: "Poxa, estão brigando comigo porque eu tomei uma iniciativa para, defendendo para defender, né, as mulheres no ambiente de trabalho, e ao invés de falar: 'Olha, tá, você fez, mas a gente estava fazendo para material, deveria ter esperado'", falado alguma coisa assim, não, foi um puxar minha orelha porque eu fiz e que teve uma denúncia, e que não era certo ter essa denúncia, porque a pessoa era pastor de igreja, era pai, era filho, tinha filhos, mas eu não estava acusando ninguém. Então, eu falei: "Bom,
é só você apurar e verificar se é verdade ou não, e pronto, o trabalho tá feito. Se não é verdade, ok, segue em frente, todo mundo tá certo, né? E, e nisso a gente pensa também na parte dos nossos limites, né? Porque devido a essa minha ação, essas minhas atitudes, né, de tomar essa frente, de ser um homem que tenta lutar, né, por essa questão de defender as mulheres no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente, né, ter essa posição ativa, combativa, né, eu tinha uma relação muito próxima com o comercial, né, com as mulheres do comercial. E o engraçado, assim, nessas situações que eu fiz que eu tive nesses combates, né, nessas defesas, eu tive um feedback um pouco negativo por parte das próprias meninas, meus colegas de trabalho, que foi de uma pessoa, né, de uma moça falar assim: olha, o Clérison ele está fazendo isso porque ele quer alguma coisa da gente, ele tá tendo segundas intenções. Aí imagina, né, você está defendendo, você está ali atuando na defesa ali para defender as mulheres e aí uma mulher do grupo ali do círculo fala que você está fazendo isso porque você está tendo uma segunda intenção, né? Tá fazendo isso porque quer pegar a mocinha, aproveitar essa posição de uma pessoa bem esclarecida, né, com a masculinidade resolvida para poder ter alguma coisa com alguém do meio. Eu confesso, assim, que isso, nossa, me chateou muito. Eu fiquei muito bravo, assim, irritado. Eu falei: "Meu, como é que pode? Eu tô fazendo de tudo para poder defender, tá ali defendendo as meninas e tudo, e como é que pode a menina pensar uma coisa dessa de mim, né?" Eu fiquei muito chateado, muito bravo, fiquei nossa, eu queria, até ter falado tomado, né, ido lá falar com a menina: "Pô, por que que você pensou assim?". Só que aí eu: "Pô, vou esfriar a cabeça, eu vou pensar". E aí eu comecei a refletir. E nessa reflexão eu pensei, eu olhei e falei assim: "Meu, ela tem razão, ela tem toda a razão de pensar assim". No meio, em tudo que a gente vê hoje, no que acontece hoje a gente vê nas redes sociais, as notícias que acontecem aí, a mulher ela tem que desconfiar de tudo e ela tá certa de desconfiar de tudo, tem que desconfiar de mim, tem que desconfiar de todo homem. Ela tem que desconfiar, e ela estava certa, e o que eu tinha que fazer não era confrontar para falar: "Olha", para fazer aquela típica frase, né, "mas nem todo homem". Não, eu tinha que entender, né, eu tenho que entender isso e, com a minha atitude, com as minhas ações, mostrar que não, eu não tenho isso, a minha finalidade não foi essa, foi realmente puramente para ajudar e defender, né. Então, eu compreendo que as mulheres elas têm que todo mundo é como eu até dou uma analogia, assim, de uma mulher fazendo exercício correndo, não sei se chegaram a ver esse vídeo na internet, mas uma mulher falou assim: "Como uma mulher hoje pratica esporte na rua, e ela correndo, a todo momento ela tem que olhar para trás, todo momento tem que ficar olhando para trás, desconfiada". E é isso, ela tem que estar desconfiada mesmo, e eu tô ali, tá, não, você tá certo, você tem que desconfiar sim, é isso mesmo. Eu que tenho que provar, eu tenho que mostrar que eu tô fazendo isso porque eu acredito que a gente pode mudar. E mostrando isso, eu posso fazer com que elas voltem a acreditar ou então ter um pouco mais de segurança, né. É isso, gente. Pô, Clary, muito obrigado por se abrir desse jeito, compartilhar essas questões. É justamente daí que faz a gente enxergar como responsabilidade, expectativas e as reações sociais elas podem se cruzar de maneiras bem complexas no nosso dia a dia, né? Quando a gente começa a tomar iniciativas, a gente percebe um universo novo aí que se abre a partir disso e novas complexidades para lidar também. E aí, pensando nisso, queria ouvir aqui de Lincoln e de Lucas, né? Como é que vocês percebem esses momentos em que a pressão externa parece pesar mais do que o nosso próprio desejo de se responsabilizar, ou o contrário, né? Então, sei lá, onde que vocês mais veem esse conflito acontecendo na prática, se acontece, né? Na vida de vocês? Bom, primeiro agradecer aí a contribuição do Cléry aqui com a nossa conversa. Acho que é isso, né? Acho que ele fala de uma página 3 e 4, assim, sobre o debate sobre masculinidade, né?
Aqui já não está mais em questão a importância da gente discutir, da gente se engajar, né, numa agenda que promove a equidade de gênero, mas já está dizendo sobre os desafios da gente estar engajado, né? E é isso, né? Em que momento é muito, acho que isso vai aparecer em algum momento. Se a gente está envolvido nesse debate por uma pressão externa, por uma expectativa social, a gente vai perder força, né? A gente não vai conseguir se manter e superar os desafios que vão surgir, porque vão surgir desafios. E eu tenho um relato também, que eu acho que também fala sobre essa página 3 e 4 aí, de um livro gigante que a gente tem para poder seguir, né, nesse movimento, que é quando eu comecei a me envolver, né, e aí eu já vou trazer um relato que é mais de uma dimensão doméstica, né, diferente do Cléry, que trouxe aí essa dimensão profissional. Quando eu comecei a me envolver nos debates sobre masculinidade, uma das coisas que se fala muito, assim, né, além de que o homem tem que aprender a chorar, que é importante a gente aprender a entrar em contato com as nossas emoções, é sobre a importância da gente dividir as tarefas domésticas dentro de casa, né? E aí eu estava num momento em que eu estava mudando de cidade, eu percebi que meu pai estava no processo de demência, percebi que a minha mãe também estava adoecendo nesse cuidado com meu pai. A gente é de Petrópolis, a gente tinha acabado de passar por aquela tragédia que teve aqui na cidade. Minha família é uma família tradicional de comerciantes, e a gente teve que fechar o comércio da família depois da tragédia, porque entrou 1,80 m de água na loja e a gente não conseguiu depois reabrir a loja, né? Não teve como. E aí a minha mãe, então, estava no momento que ela estava sem emprego, ela trabalhou a vida inteira como comerciante, então, por mais que ela tenha tido uma formação lá no início em pedagogia, ela nunca chegou a ter um trabalho efetivamente na área. E aí ela estava nesse momento em que a vida dela passou a ser cuidar do meu pai, né? Só que a gente ainda não estava entendendo muito bem esses cuidados. E aí eu percebendo isso, percebendo que minha mãe também estava no processo, né, caminhando para um processo depressivo, eu me aproximei, né, que estava no momento de fazer uma segunda formação em psicologia que eu estou terminando hoje. E aí eu comecei a perceber essa realidade. Eu falei, acho que chegou um momento de eu me reaproximar dos meus pais para poder também compartilhar esse momento de cuidado. E aí, depois, né, saí de casa com 18 anos, com 28, eu estava retornando à casa dos meus pais para poder, né, me fazer presente nesse momento. Meu pai estava demandando cuidado. E aí eu estava envolvido no debate de masculinidade, e uma das coisas que eu escutava era a importância de a gente dividir as atividades, né, os trabalhos domésticos. E minha mãe tem o hábito de cozinhar. Ela sempre começa ali entre as 9 e 10 horas da manhã e vai até 1h30, 2 horas da tarde cozinhando. Ela gosta de pôr a mesa, de colocar as coisas bem bonitinhos, assim como minha avó ensinou para ela. Só que a vida inteira, meus pais foram comerciantes, então a gente sempre teve uma moça que cozinhasse pra gente, né? Então minha mãe nunca teve que fazer esse papel. E aí eu vendo a minha mãe fazendo esse papel, né, nesse momento que a gente não tem mais ninguém que cozinha aqui em casa, que trabalha aqui com os trabalhos domésticos, estamos só por nós mesmos. Falei, mãe, deixa eu dividir aqui com você, mas eu estou nesse momento de trabalho, estudo, correria do dia a dia, não vou conseguir fazer comida com você todo dia. E aí eu pensei, vamos cozinhar um dia na semana, no domingo, eu te ajudo a cozinhar, e a gente faz marmita para a semana toda. Ela foi muito resistente, eu não tinha entendido muito bem por que ela foi resistente. A princípio ela colocou essa responsabilidade no meu pai, que não ia querer comer marmita, mas já teve momentos que eu estava só eu e meu pai, eu já tinha dado marmita para ele, ele tinha comido, então não fazia muito sentido. Mas eu procurei uma outra solução e a gente pensou na possibilidade de organizar refeições que durassem mais de um dia. Então ela ia passar a cozinhar 2, 3 vezes na semana, em vez de cozinhar todo dia. E aí eu percebi que, assim, na primeira semana funcionou, na segunda já começou a não funcionar, na terceira ela já tinha chutado o balde. E aquilo me deixou intrigado, assim, mas por que né, ela não está seguindo com as estratégias que a gente está desenvolvendo para que ela não precise cozinhar todo dia e ter que gastar esse tempo da vida dela cozinhando? E aí, conversando com ela, ela reconheceu, porque a princípio não era nem algo que ela tinha reconhecido, que ela já tinha percebido, que
cozinhar estava organizando a rotina dela, o fato dela poder cozinhar todos os dias, né? E aí eu, no meu ímpeto de querer ser um homem legal, de querer ser um homem engajado na equidade de gênero, estava ali retirando dela esse elemento organizador da vida dela, porque eu estava querendo ser um homem legal, né? E aí eu percebi que nesse processo eu estava sendo violento com ela, porque eu não estava escutando, nem talvez dando permissão para ou criando esse espaço para que ela pudesse se escutar, né, se era algo que ela nem ela tinha organizado ainda. E aí a gente conversando, né, eu falei, mãe, eu estou percebendo. Aí ela assim, filho, eu acho que realmente isso está sendo importante para mim. E eu só estou percebendo agora. Aí eu falei, poxa, mãe, então como é que eu posso te ajudar, né? E ela falou assim, olha, acho que o mercado. E aí, desde então, eu sou o responsável por fazer as compras do mês, né? E aí eu faço do meu jeito, faço com planilha, que ela também não gosta de planilha, então eu faço com planilha, faço comparação de preço. Aí eu faço do meu jeitão, assim, as compras de mercado, vou lá no mercado, faço lista, trago, e aí eu deixo toda a dispensa organizada, eu sou o responsável pela dispensa da cozinha, assim. E aí isso já tirou, né, um trabalho que ela tinha, né, de ter que ir, às vezes preocupada com meu pai, e ia levar o meu pai no mercado junto, meu pai já não estava muito bem, aí era um estresse que ela vivia, e aí eu consegui chegar, assim, num lugar onde eu consegui, e é uma coisa que eu também não queria fazer inicialmente, mas eu entendi que era o meu lugar, se eu estava realmente disposto a me envolver nos cuidados domésticos, era o lugar que me cabia, assim, né? Então, né, só para concluir, assim, eu percebi que a coisa não tá pronta, né? A gente precisa estar o tempo inteiro ali se envolvendo e lidando com esses desafios que não são óbvios, né? A gente só percebe quando a gente se envolve. E o que faz a gente persistir é justamente se a gente reconhece a importância e a dificuldade que é a gente se engajar nessa agenda, né? E aplicar isso no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Porque é isso, a gente não vai lidar com reconhecimento, porque é isso. Eu não estou buscando reconhecimento, né? Porque se eu tivesse buscando reconhecimento, eu já teria parado, falar assim, não, minha mãe, pô, tentei aqui, minha mãe não quis, então isso é o problema dela, assim, pô, eu fiz a minha parte, né? Já tentei, né? Mas só que é isso, eu não estou buscando um reconhecimento, né? Eu estou implicado nesse processo porque eu enxergo a importância de estar implicado nele e eu acho que é algo que de alguma forma também me realiza eu perceber que eu estou nesse processo assim de implicação, sabe? Não é pelo outro, é por mim mesmo. Eu acho que é isso que me permite ir avançando e entendendo essas nuances e essas especificidades do dia a dia. Bom, irmão, Queria fazer um comentário breve aqui, porque acho que essa história, Lincoln, do Lucas, me remeteu a uma outra história minha, e eu acho que faz sentido aqui trazer logo. É uma história que eu resgatei aqui agora, nesse exato momento, assim, enquanto eu ouvi o Lucas. Quando eu tava saindo da faculdade, eu trabalhava numa rádio, sou formado em comunicação, né, gente? E aí eu trabalhava na rádio universitária da própria universidade, e eu estava sendo naquele momento diretor de um programa de rádio, no caso, que era basicamente um programa cultural, e aí tinha vários quadros dentro desse programa, e aí eu, como diretor ali, eu era responsável por também determinar as funções das pessoas, por encaixar as pessoas em cada área específica de edição, redação, quem que apresentava, quem ficava Essa vocação responsável. de radialista já vem de antes já, né, Bel? Que faz nada, muito menino. tempo, nasceu pra isso, tu não tá vendo, pô. Aí, gente, eu ficava responsável por montar essa grade de programação, o que que ia entrar e tudo mais. E eu percebia que uma das pessoas que trabalhava lá era uma mulher, era uma amiga minha, inclusive. Todos eram amigos meus, né? A gente trabalhava muito assim, o grupinho dos amigos ali. A gente fez esse projeto, que era um projeto muito voluntário nosso, assim. A gente queria fazer essa revista cultural, assim. E aí tinha uma que tava super engajada. E ela, por estar muito engajada, ela acabou assumindo diversas frentes de produção, de fazer a coisa acontecer mesmo, sabe? E aí eu vi uma galera muito acomodada, fazendo bem o mínimo necessário, sabe? Assim, às vezes nem era necessário, assim, tipo, precisar de muito, muito, muito mais. E aí teve um momento dessa minha gestão ali enquanto diretor que eu falei, não, acho que eu preciso reorganizar aqui, redistribuir funções para ficar equilibrado, para não ficar ninguém muito sobrecarregado e outras pessoas não fazendo nada,
pro projeto funcionar e também para conseguir, de alguma maneira, valorizar quem tá fazendo muito e assim, deixar essa pessoa que tá fazendo muito concentrada em uma função que talvez, ao fazer só uma função, ela possa brilhar mais e dar mais certo, sabe? Então eu tive boas intenções, assim, na minha análise, eu tive ótimas intenções. E aí nisso eu propus uma nova distribuição de funções e no final da reunião as pessoas meio que aceitaram e ficamos assim alinhados. Eu achei que tinha feito um ótimo trabalho. Depois eu descobri que ela ficou muito chateada comigo porque eu tirei ela do trabalho que ela estava gostando de fazer, sabe? Da concepção dela. Tudo que ela estava fazendo era ela estava apaixonada por aquilo, sabe? Ela estava querendo fazer aquilo. E aí, quando eu redistribuí, eu tirei ela de projetos que ela queria muito fazer. Óbvio que quando eu estava ali redistribuindo, na minha concepção, havia margem para ela poder falar que tava feliz com aquilo ali. Então, assim, na minha concepção também teve esse aspecto. Mas, de algum modo, acho que, enfim, tirando todos os detalhes do que podia ser feito, o que não podia ser feito, que acho que é mais íntimo para a relação, eu me dei conta de que foi ali um momento também que eu, acho que não necessariamente voltado para essa questão de gênero ainda, mas assim, eu querendo e na ânsia de me posicionar diante de algo que eu achava justo, fui lá e acabei deixando de ouvir as pessoas, e aí tentando fazer o que eu achava muito correto, muito bom, mas desapegado e desalinhado do que as pessoas querem fazer ou do que é melhor para as pessoas no individual, na subjetividade delas, né? Então, assim, sei lá, acho que me remete muito a a gente é muito otário, né? A gente fica querendo dizer o que é certo pros outros, sabe? Assim, achando que sabe, A achando que gente sabe acha que tudo. sabe, né? É, Nossa, eu exatamente. tava lembrando disso com essa sensação. Que otário, gente. Eu não sei se a gente é muito otário ou se a gente é muito homem, né? E essa Ai, tentativa de sempre ser homem querer demais não dá muito controlar. certo, não. Eu ia É falar isso. excesso de proatividade. E é isso, né? Essas coisas que a gente sempre fica pensando no debate, quando a gente fala de cuidado, por exemplo, dessa linha tênue que separa o cuidado do controle, né? Acho que a gente já falou isso em outros episódios. Então, talvez nessa iminência, e aqui sendo muito otimista, assim, né? Porque eu não acho que nem todos os homens tenham a vontade de cuidar de alguém, não. Tem outros que disfarçam mesmo, mascaram um controle a partir desse lugar do cuidado. Mas, conhecendo o Bel, eu tenho certeza que ele queria cuidar do projeto, cuidar das pessoas do projeto, mas nessa iminência de cuidar das pessoas a gente acaba, né, escorregando. Mas bom, trazendo essa questão para mim, no meu caso foi um pouquinho diferente do Clary e do Lucas, assim. Pelo que eu bem entendi, Clary, o que mobiliza ele para sair da inércia, né, e se envolver ativamente num debate de gênero, em questões de assédio e combate às violências contra as meninas e mulheres e tudo mais, foi uma experiência pessoal dele, né? Foi a trajetória de vida dele, né? Acabou o empurrando para aquilo dali. Lucas, pelo que eu entendi, foi mais uma questão de um vínculo emocional ali, um desejo de cuidar da família, estar mais próximo ali em alguma medida. Para mim, eu acho que foi uma perspectiva mais individualizante mesmo, sabe? Mais nessa onda neoliberal de querer ser a melhor versão de mim mesmo. Primeiro, obviamente, eu, enquanto pai, foi o nascimento de minha filha, né? Nascimento de Helena. Então eu sempre fui rua, porra. Sempre fui da foda. Amo a rua, porra. E quando ele não nasceu, a primeira coisa que eu quis fazer foi assim, não, agora eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo. Vou fazer o seguinte, vou pra igreja todo domingo, agora eu vou ser um cara de... Vou parar de beber, sabe assim? Obviamente que isso não durou um mês. 3 semanas de... E aí, gente, né? Uma questão pessoal que eu tô abrindo aqui, obviamente. Mas 3 semanas indo pra igreja todo domingo, minha cabeça já tava que nem a do Psyder, do Pokémon, sabe assim? Ah, não, dor de cabeça. Não aguentava mais, queria beber minha brama gelada, sabe? Ir pro meu samba. Óbvio que não deu certo, né? Mas, bom, acho que não foram nem dessa... não foi nem esse acontecimento e me dar conta de que eu não era isso, né? Que me aproximou em alguma medida, por mais que seja por uma perspectiva mais individual do debate. Tiveram 2 acontecimentos assim que recentemente até narrei num texto na plataforma da comunidade mesmo, né? E aí, galera, link aqui embaixo, hein? Entre na plataforma da comunidade. Vamos entrar lá. É isso. Que foi assim, primeiro teve uma vez, Helena tinha um pouco menos de um ano, ela já estava na creche, e eu, dessa de me tornar a melhor versão de mim mesmo, essas coisas assim, que não tem problema nenhum nisso também, né? Mas eu falei, porra, você é um cara muito participativo e muito ativo na criação e no desenvolvimento da minha filha, ótimo, maravilhoso, né? Aí, enfim, uma das coisas eu sempre buscava, levava minha filha pra creche. Numa dessas idas à creche para buscá-la, acho que já contei essa história num outro momento, mas vou reforçar nesse episódio aqui.
Um belo dia, fui buscar a Helena na creche, a tia da creche me chamou no cantinho e falou: pai, a pepeca da Helena tá com uma vermelhidão. Quando chegar em casa, pede pra sua companheira, pra mamãe de Helena, dar uma olhadinha pra ver o que que é. De repente nada demais, mas pode ser alguma coisa que demande uma ida ao médico, alguma coisa assim. Eu olhei bem pra cara da tia assim. Falei, não, tia, pode ficar tranquila que quando eu chegar em casa, eu vou dar uma olhadinha. Frisei bem o Will. Eu vou dar uma olhadinha na pepeca da minha filha. Como quem diz, é minha filha, porra, que maluquice é essa? Tá doida? Eu vou dar essa olhada na pepeca da minha filha. Enfim, Tayane chegava do trabalho só depois das 10 da noite. Por conta do turno dela, nessa época a gente trabalhava em shopping. E ela olhou pra mim, a tia não satisfeita olhou pra mim e falou, não, pai, quando chegar em casa, pede pra mamãe de Helena dar uma olhadinha na pepeca dela. Eu fiquei puto, falei, não, pode, vou pedir porra nenhuma, não, eu que vou olhar essa porra. Sabe assim, saí esbravejando com a tia, assim, meio puto com essa história toda. E, obviamente, depois eu fui refletir sobre isso e entendi o lugar dela enquanto tia de uma creche e as experiências que ela já deve ter passado para tomar essa atitude e encaminhar essa questão de saúde para minha filha, para minha companheira, né? Mas naquele momento essa parada me deixou puto da vida. Como assim ela tá achando que eu, pai, vou fazer isso com a minha filha, sabe? E uma outra situação que aconteceu logo em seguida, ele não devia ter uns 3 anos, assim, um casal de amigos nossos foi na nossa casa para tomar cerveja, comer alguma coisa, e a gente sempre gostou de conversar muito, num dado momento da conversa a gente caiu em assuntos de questões de gênero, enfim, feminismos e masculinidade, por mais que naquele momento eu não conseguisse ainda nomear como masculinidade, mas estava falando comportamento de homens e tal. E aí a namorada desse amigo, né, que é um grande amigo meu, virou para mim e falou: ah, Lincoln, mas todo homem é um estuprador em potencial. Essa célebre frase dos movimentos de mulheres, né? E aquilo me deixou, porra, assim, irado. Porque eu me coloquei naquele lugar, né? E eu sou criança dos anos 90. Vi a Linha Direta, Maníaco do Parque, A Indomada, o Cadeirudo, tudo isso. E uma das coisas que aqui, não sei em outras regiões, né? Mas aqui na minha região, que todo mundo sempre ficou puto, foi pro negócio de estupro. Enfim, todas essas possibilidades aí de violência contra a mulher. Então, ser relacionado, né, a um homem que violenta outras mulheres me deixou naquele momento irado. Mas, obviamente, também, eu não estava num processo reflexivo profundo para entender que aquilo dali não era sobre o Lincoln, né? Era sobre uma camada muito maior. Então, eu acho que em alguma medida eu trago esses acontecimentos para trazer para o assunto, né? Que para mim a inserção no debate foi muito mais por essa visão neoliberal mesmo, né? De um culto exagerado ao eu, de ser a melhor versão de mim mesmo e não querer ser atrelado a um pai que abusa da filha ou de crianças, a um homem que é um estuprador em potencial. Mas, ao mesmo tempo, eu, por ser um homem preto, né, a minha mobilização e meu envolvimento no debate sempre foi... E aqui, já falando de 10 anos depois, talvez, né, já trazendo para os dias de hoje, sempre foi muito atravessado também pela questão racial, né? Porque parece que, em algum momento, participar de grupos reflexivos de homens, me colocar como um operário do debate das masculinidades, como eu gosto de me colocar, né? Parece que sempre é atravessado por essa questão racial. Então parece que eu não posso falar sobre isso porque eu sou um homem preto. E por eu ser um homem preto, né, que, enfim, sofre com várias questões sociais inerentes ao Brasil, à sociedade que a gente vive, parece que isso deslegitima a possibilidade de eu falar sobre questões de gênero. Então, hoje, talvez, o que me atravessa mais, além do deboche, obviamente, por trabalhar, por ser ativo nessas questões, deboche das pessoas do meu círculo social, desde familiares, amigos, enfim. E, individualmente, tem muito essa questão racial que me atravessa, né? Que parece que uma coisa vai esbarrando na outra e vai dando uma confusão mental, assim, em alguma medida. Não sei bem porque eu trouxe esse finalzinho, não. Ainda estou pensando sobre isso. Talvez num outro momento a gente amadureça mais. Mas eu acho que eu caminharia por aí, tentando me distinguir ali da mobilização de Claire e de Lucas, né? Para mim foi muito... E é algo que eu percebo muito nos homens que chegam nos grupos reflexivos do mesmo, né? A grande maioria ou chega porque a companheira, uma amiga, falou assim, vai lá, vai conversar sobre essas tuas questões aí com homens. Ou então por essa vontade de ser a melhor versão de si mesmo, né?
e quando não, nenhuma dessas duas frentes, chega já por uma visão mais racionalizante do debate. É psicólogo, é estudante, é pesquisador, enfim. E tenho questões em relação a todas essas chegadas dessa galera. Mas bom, abrindo aí pra gente conversar mais. Só uma elucidação, assim, né? O meu motivo de eu ter me envolvido, acho que não foi exatamente esse envolvimento, isso já foi um desdobramento, talvez, Lincoln, essa relação com a minha mãe, né? E aí duas coisas assim, que eu acho importante, assim, que mais importante do que o porquê que a gente chega é o porquê que a gente continua, né? Eu acho que esse precisa ser o nosso foco, assim, né? O que vai fazer a gente continuar envolvido no debate de masculinidade e o que vai dar consistência e continuidade, né, para nossa mobilização. E aí, para mim, assim, o que me levou, eu acho que eu nunca falei isso, assim, nunca organizei isso dessa forma, assim. Mas hoje, assim, olhando esses 7 anos aí, 8, que quando eu comecei a despertar para isso, eu percebo que eu tenho uma relação existencial, assim, muito ativista, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não como carne há 10 anos, né? Eu sou uma pessoa que eu faço coleta seletiva, né? Separo o lixo para coleta seletiva aqui em casa. Sou uma pessoa que me envolvo em projetos, assim, dos mais diferentes, desde construir moradia emergencial lá na Baixada Fluminense, né, para pessoas em situações de miséria, até plantar árvore, né, num movimento que até acabou de acontecer o tempo de plantar, né, que o pessoal se mobiliza para plantar árvore antes da temporada de chuva, né, porque é a probabilidade maior dessas árvores crescerem e firmarem. E aí eu né, procurando meu lugar ao sol, assim, nesse movimento de ativismo, entendendo como é que eu posso contribuir, qual que é o meu papel, eu entendi no debate sobre masculinidade, talvez o mais urgente, né? Para eu direcionar os meus esforços, não dá para eu abraçar todas as causas, mas eu entendi no debate sobre masculinidade, talvez o que é mais urgente. E aí, Nico, conversando um pouco com o final da sua fala, porque eu também percebo assim a importância de ter um ativismo ligado à desigualdade racial, por exemplo, né? A importância de ter um ativismo, né, ligado, por exemplo, a questões da homofobia, da LGBTQIAPN+, fobia, as questões relacionadas ao capacitismo, as questões relacionadas, né, ao genocídio dos povos originários, enfim, são vários os movimentos. Só que o debate sobre masculinidade, ele de alguma forma, ele intersecciona todos esses outros, né? Então, eu acho que falar sobre masculinidade também é considerar todas essas estruturas de violência contínua, né, de acordo com o marcador que a pessoa está experienciando na vida dela, e inclusive sobre o sistema que a gente vive, onde coloca o lucro como principal objetivo, em detrimento da saúde e do bem-estar das pessoas, e inclusive também, enfim, acho que agora no finalzinho eu me perdi um pouco, assim, mas faz parte, que eu tô aqui desenvolvendo isso agora também, né? É um processo reflexivo. É o processo Ele tá reflexivo, acontecendo. né? Que está acontecendo, assim, mas eu acho que tem a ver com isso, assim, sabe, sobre identificar no debate sobre masculinidade uma urgência maior, talvez, sabe, para que me mobilizasse, direcionar os meus esforços para entender como é que eu posso exercer, e aí um ativismo muito nesse lugar do como que eu posso ser ativo nesse processo, né, e é isso, né, que eu venho buscando aí ao longo dessa minha história com o debate. Pegando o gancho também do Lincoln, eu fico pensando que às vezes o que te motiva a se posicionar, a se responsabilizar, seja de início, seja para se manter se responsabilizando, né, tem total a ver com a forma como você se mantém responsável por aquela causa, né? Porque se você for se posicionar ou se responsabilizar somente pelas expectativas dos outros, para atender expectativas alheias, ou para encantar expectativas alheias, reações outras assim, quando esses outros que você quer atender as expectativas, né, ou superar até,
reagem ao seu posicionamento, à sua conduta e tudo mais, te criticando ou desconfiando de você, o que é bem comum, no caso, se forem mulheres e tudo mais, né? Ou até mesmo não dando o biscoito que você tanto desejou, você tende a se desmobilizar. Eu acredito bastante nisso, assim, se você faz muito pensando em ganhar um reconhecimento dos outros, do meio onde você vive e tudo mais, eu vou fazer isso porque assim eu vou ser reconhecido pelos outros, eu vou ganhar um biscoitinho e tudo mais, provavelmente esse biscoitinho não vai vir, ou vai vir junto com alguma crítica, em algum momento pode acontecer isso, e aí é o momento onde você vai falar, ah, então não vou fazer mais nada não, aí você fica ressentido, sabe? Você fica meio desmobilizado. Porque, tipo assim, cara, eu tô fazendo aqui pra pagar de gatão, mas fiz e só recebi críticas, então não serve pra mim. Ou então assim, cara, eu tô realmente fazendo porque eu estou preocupado pelas mulheres, estou preocupado com elas, genuinamente, mas aí elas só não querem me ajuda, elas estão reclamando, elas só reclamam, então não vou fazer mais. Estão achando que eu quero dar beijo na boca, eu quero pegar todo mundo, né? Como no caso lá do Clary, né? No caso do Clary, então tem isso, né? E gera ressentimento. Acho que esse. Até Pode falar, querida. aproveitando esse gancho assim, isso poderia ser uma coisa que poderia ter me feito desistir, entendeu? Sem dúvida. E eu não, eu senti que, eu preciso trabalhar bastante. Me deu mais força, porque eu entendi o quanto que elas estão, né, precisando mesmo de um apoio. Isso aí foi o que mais me fortaleceu, entendeu? Eu falei, pô, ela tá desconfiando, eu preciso muito fazer muito mais, trabalhar muito mais, né? E aproveitando essa questão também, teve o que o Lucas falou, né? Essa coisa da gente, pô, vamos fazer. E aí a gente acaba também não perguntando, a gente não escuta, né? Para poder buscar escutar elas, para saber assim, poxa, como é que eu posso? A gente tem que tomar iniciativa? Tem que tomar iniciativa, mas também a gente tem que escutar para acabar não fazendo as coisas e atropelando, que nem você, Abel. Você, pô, vou aliviar a menina ali e você acabou tirando uma coisa que ela gostava. Ou é 880, né, Clary? Ou caga pra parada, ou acha que vai Foi ajudar a salvar mãe e todas as mulheres tirou um negócio que, Nossa, eu acho que ela me odeia até hoje por causa disso, de verdade. né, que era uma coisa que dava para ela assim, aquele norte, tipo, pô, você tirou um negócio que me ajudava, que eu dava para fazer. Então, a coisa que a gente também tem que exercitar é a parte de escutar, né? Exato. De escutar bastante o que elas têm a dizer, as necessidades dela, e aí sim a gente começar a agir. É que eu acho que quando você tá genuinamente preocupado com a questão, é aí que entra a motivação, sabe? Porque se é pela expectativa do outro, você se desmobiliza. Mas se você tá realmente preocupado em resolver um problema, porque você entende que esse problema não dá mais pra encarar ou pra ser possível, né? Você vai e olha pra ele e fala, não, você não se satisfaz com a primeira recusa. Porque você entende que o problema não é só seu, não é só do outro, ou ele é maior, né? Então envolve insistir mais, envolve querer mais. E aí essa possibilidade de escutar o outro, de ouvir o outro, é de fato uma atitude que vem de quem está realmente a fim de pensar em soluções e menos em performar algo, sabe? Porque quando você tá querendo só performar algo para encantar o outro, ou até para você mesmo, o primeiro tropeço já te faz desistir, sabe? Assim, e tropeços vão ter, sabe? Assim, erros vão ter, a gente vai errar. E aí, como é que a gente lida com esse erro? Às vezes é se ressentindo e falando, não faço mais então, já que não estão querendo mais. Mas aí tem mais possibilidades para ir. Mas é quando você tá genuinamente implicado, você busca esses caminhos outros alternativos para continuar ali pensando como que se resolve, implicado realmente em trazer soluções para um problema. Né? É errando que se aprende, né? E Não, o que eu fico pensando, porque, rapidinho, Lucas, porque eu acho que a tua segunda fala, né, quando você pega de volta ali e traz essa provocação, é muito menos sobre o que trouxe a gente para o debate, né, e muito mais sobre o que manteve a gente no debate. Eu acho que, inicialmente, eu particularmente, comecei trazendo essa visão do que me trouxe no debate, porque é justamente ao contrário do que me manteve no debate, né? Eu acho que eu ter começado com essa perspectiva individualizante, né, essa vontade de ser a melhor versão de mim mesmo, num dado momento me desmobilizou, num dado momento me frustrou. Porque eu vou num grupo de amigos e falo todo pomposo, né, na época, há anos atrás. Porra, tô participando de um grupo reflexivo de homens e tal. Vagabundo olha pra mim e me tira pra otário. Ah, qual foi, negão? Tá maluco, porra? Que isso? Vai se reunindo com uma porrada de homem pra ficar falando besteira, pra chorar
sabe assim? O meu pai que também fazia, porra, tu tá se reunindo com um montão de homem, o que tu tá fazendo com um montão de homem, meu irmão? É isso, é isso. Então, isso, num dado momento, assim, mitigou a minha vontade de estar no debate. E isso a gente observa em muitos homens, inclusive, que são, num dado momento, ativos no debate, né? Que trabalham com isso em alguma medida. Que aí é isso, assim, você começa a receber um olhar desconfiado aqui, um olhar desconfiado ali, um olhar desconfiado do próprio grupo social, né, que em tese é beneficiado diretamente por essa mudança nossa, como no caso do Clery, e isso vai cortando suas asinhas, você vai ficando, pô, então não vale a pena fazer essa parada. Só que num dado momento, isso para mim foi importante, né, eu romper com essa perspectiva individualizante e entender que isso não é um problema do Lincoln, né, sobre as competências, as habilidades e as atitudes do Lincoln, mas é sobre uma questão social, é um problema político, né? E isso me deu essa dimensão maior do que é a questão de gênero, né? Aí eu falei, bom, então não é sobre reconhecimento, para usar uma palavra que a Bel estava falando anteriormente, né? Não é sobre ego, inclusive é uma coisa que me incomoda muito em todas as questões sociais possíveis, né? A galera que trabalha, que lida com questões sociais, como a gente aqui, Clary não, talvez, mas eu, Lucas e a Bel, a gente vive disso, vive para isso. Então, amigo, eu e o Lucas já tivemos essas conversas em alguns momentos, voltando do presídio, né? Para mim não tem fundamento isso ser sobre o Lincoln. Eu achar que porque eu estou facilitando um grupo de homens dentro de um presídio, dentro de uma cadeia, eu vou salvar todos aqueles homens ali, e se um cara vira para mim e fala, pô, Lincoln, achei mó besteira que tu falou, aquilo dali vai me frustrar e eu não vou querer ir trabalhar no dia seguinte, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Não é sobre eu chegar num lugar e eu receber um reconhecimento de uma mulher. Todo respeito, foda-se, pô. Sabe? É muito maior do que qualquer coisa desse tipo. Então, quando eu virei essa chavinha para mim, foi fundamental, inclusive, para eu entrar de peito aberto e de cabeça erguida para tudo que eu faço aqui hoje, sabe? E atuando de fato como um operário do debate de masculinidade. E aí, a Bel usou uma palavrinha que, num dado momento, internamente aqui no Memo, eu e Pedro, principalmente, né? A gente discutia muito sobre isso. Que num dado momento a gente estava falando sobre. Pedro estava fascinado num livro que se chama Camaradas, né? A Bel já ouviu falar bastante desse livro. E a gente ficou discutindo um pouquinho sobre um aspecto que a autora do livro, esqueci o nome dela, traz sobre isso, né? Que ela fala da disciplina que é necessária para fazer a revolução, em alguma medida, né? Então ela fala mais sobre disciplina do que sobre motivação. A Bel usou a palavra motivação, né? E eu acho que a motivação, essa palavra motivação, para mim, foi uma palavra ruim. Porque tem dia que eu não vou acordar motivado, tem dia que eu não vou acordar a fim de trabalhar, sabe assim? Só que a disciplina, e nesse sentido aqui, uma disciplina num bom sentido, né? Não uma disciplina de um corpo dócil, como já diria Foucault, alguma coisa assim, é uma disciplina no sentido de que, ó, eu tenho que fazer essa parada, porque é muito importante, é uma questão social, é uma questão política, não é sobre o Lincoln, não é sobre a maneira que o Lincoln fala, não é sobre o quanto o Lincoln estudou e das formações do Lincoln, o que quer que seja, não é sobre nada disso. É algo muito maior do que o Lincoln. Então isso acabou me fazendo ter a disciplina necessária para me mobilizar verdadeiramente, né? Aí sim, uma outra coisa que a gente fala muito, desenvolver muito mais um compromisso ético em relação ao debate do que estético, né? Do que sobre a cor da minha unha, ou que a saia, a roupa que eu vou usar, se estou usando roupa feminina, masculina. Foda-se isso tudo. É algo muito maior do que isso. Então, só usando essa coisinha que o Lucas trouxe antes para uma provocação, mas que para mim fez muito sentido nessa construção de narrativa mesmo. De essa virada de chave. Quando eu rompo com essa individualização, né? Que me motivou a entrar no debate, aí sim a motivação, e eu trago para uma perspectiva política, coletiva, que faz com que eu tenha a disciplina necessária para estar atuante, né? Então, é isso. Boa, foda, irmão. E aí, eu só queria, a partir da fala do Clery, né, que comentou sobre essa importância de a gente escutar as mulheres, né? E aí, na hora, me veio assim, cara, mas a gente também sabe que é importante a gente ter cuidado para não ficar demandando das mulheres o que a gente deve fazer, né? E aí, por um lado, assim, se eu pegar e simplesmente sair fazendo, eu corro o risco de fazer alguma coisa sem considerar que a minha mãe, no caso, né, tá desejando. Por outro, se eu chegar para ela e perguntar, talvez ela, nesse caso específico, talvez ela nem pensasse no mercado como uma possibilidade inicial.
Ou talvez ela pegasse e falasse assim, olha, meu filho, não precisa me ajudar não, deixa que eu faço isso daqui, né? E me acomodasse, assim, como eu imagino que ela faria, porque ela também está dentro da estrutura machista, né? Então, ela, às vezes, ela, não, pô, você não precisa fazer isso, não tá, você não tem que fazer isso. E aí, que lugar é esse, né? Então, se não é o lugar assim uma proatividade, né? E também para não cair no lugar de querer fazer uma coisa sem considerar o que a pessoa quer, e por outro também não é um lugar de demandar da outra pessoa aquilo que você tem que fazer. Parece meio que um não lugar, né? Porque você fica ali entre o movimento proativo e a escuta, e aí onde é que eu vou ficar? E aí, eu me lembrei que eu estava em 2023, se eu não me engano, 2023 eu estava na Conferência Nacional de Saúde, e aí eu lembro que teve um momento que teve lá numa das atividades, Neilton Araújo, que ele é um conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, e ele fez uma brincadeira que eu achei sensacional, e eu acho que eu não vou esquecer pro resto da vida, assim, que é uma coisa muito comum, você já deve ter escutado, né? Ele falou assim, pessoal, a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que... Aí todo mundo falou, ensinar a pescar. Aí ele, não, 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 não. A gente não tem que nem dar o peixe, nem ensinar a pescar. A gente tem que pescar junto. Porque quando a gente pesca junto, a gente aprende, a gente divide, a gente consegue dividir, se olhar como de forma horizontal e perceber o que você pode fazer coletivamente, né? E aí eu trago isso para mim, né? E desde então. E aí eu acho que nessa situação, por exemplo, acho que é um pouco dos dois, assim, né? É um pouco de me colocar junto com a minha mãe e pensar o que a gente pode fazer junto para melhorar aqui o seu bem-estar. E nesse movimento de acerto e erro, e entendendo que ajustes podem ser feitos para a gente poder caminhar junto nessa direção da equidade de gênero, sabe? Então, é só uma coisa que eu pensei sobre esse não lugar, né? Que às vezes a gente fica entre a proatividade e a escuta. Mas acho que tem que correr esse risco mesmo de errar, sabe? Assim, esse risco de errar tem que estar ali, vivo, acontecendo. E acho que o que pode, o que precisa estar o tempo todo ativo é a possibilidade de escuta, né? Não pode ser correr o risco de errar sem se permitir ouvir o outro, né? E de receber feedbacks, de ouvir o que estão falando, como estão reagindo a isso. Essa sensibilidade me parece muito importante. Porque aí, nesse caso do dar o peixe, ensinar a pescar ou pescar junto, sei lá, às vezes vai ter que dar o peixe sim. Sei lá, em algum momento eu queria receber o peixe. Só receber o peixe. Às vezes eu queria que aprendessem, que me ensinassem a pescar. E às vezes eu vou querer pescar junto, sabe? Assim, acho que tem possibilidades e N contextos possíveis para se aplicar isso. Então acho que tudo isso vem muito da escuta, sabe? Não tem muito como entregar o jeito certo. O jeito certo é entregar o peixe, o jeito certo é ensinar a pescar, o jeito certo é fazer junto. Acho que tem. Todos podem estar certos dependendo do contexto de com quem está se falando naquele momento e tal. Acho que a sensibilidade à escuta me parece uma das coisas mais importantes de se ter nesse momento, porque a possibilidade do erro, ela existe, você vai errar, mas como que você percebe o erro? Ouvindo os outros, né? Se você se fecha para ouvir os outros, você não vai perceber os erros, vai continuar cometendo ou não vai fazer nada e aí é erro também, sabe? Mas tentando falar aqui, gente, um pouco de como que eu entrei nesse debate, a minha motivação, eu tava muito resgatando isso de que, assim, sendo um homem gay e pensando em expectativas que tem sobre mim e até de como eu me vejo, sei lá, eu tava tentando lembrar ali um pouco da minha adolescência, da minha vida início da faculdade ali, e eu acho que não tinha tanto uma expectativa sobre mim. Eu acho que, inclusive, tem poucas expectativas sobre homens gays no campo, sabe assim? Acho Uhum. que eu também me enxergava muito assim como vítima, Parece que sabe? o homem gay não é um homem, né, Bel? Eu fico com essa Parece que sensação. é outro lugar mesmo que se habita, sabe? De expectativas também no campo social, assim. Porque é como se, cara, você já é gay, então você não precisa se responsabilizar por nada que aconteça, né? Você não é. Você já tá sendo Supostamente. violentado, E supostamente você não é o autor das violências contra mulheres. Então, assim, tem esse cenário, esse imaginário aí de que por ser um homem gay não vai se. Não vai ser violento com mulheres e vai ser também violentado. Então, assim, se preocupa com sua vida aí, dá conta das suas demandas, mas não precisa se implicar com nenhuma outra causa, porque você já tem causa suficiente. Eu acho que eu encarei muito assim, sabe? Por muito tempo, de tipo, eu vou fazer isso porque eu quero. Era mais como assim, eu tô fazendo a mais do que precisa ser feito. Porque expectativa sobre o meu posicionamento, eu acho que eu nunca tive, assim. Nunca percebi. Acho que também porque, assim, eu não sou esse homem escrotão, né? Então acho que ninguém me cobra também por ser um homem gay, também por ser um homem que eu considero ser bem
correto e ético nas minhas relações, eu acho que tem poucas demandas sobre mim, sabe? As pessoas já me veem como um possível aliado, acho que nessa leitura bem simplória socialmente. Então acho que tem pouca demanda, né? E aí, acho que isso me coloca num lugar que eu acho horrível, que na verdade é um lugar muito confortável, que é ótimo de estar, eu preciso admitir isso, mas que é horrível pra causa, né? Porque esse lugar que eu acho que é horrível de estar é esse lugar que me deixa inerte às vezes pra fazer as coisas, de ficar acomodado mesmo, sabe? Porque não há expectativas. A gente vive num cenário em que os homens entregam também tão pouco que o pouco que você faz genuinamente, não é nem Uhum. pela performance, genuinamente mesmo, mas o pouco que você faz, às vezes já é visto como muito, sabe? Ainda mais, e aí vem assim, ele ainda é gay, né? Ele ainda sofre com isso e tá preocupado com outras causas. Então, fica fácil de estar nesse lugar. Acho que é muito fácil mesmo. E isso mexe com o teu ego, né? Na verdade, mexe com o meu ego, né? Não no sentido de me sentir muito foda, mas me desestimulando mesmo. Acho que eu vejo isso acontecendo, assim. E aí o desafio é sempre não assumir o elogio como final de partida, né? Acho que é mais assumir isso enquanto ponto de partida, na verdade, e de entender que eu tô fazendo alguma coisa ali. E um outro ponto, rapidinho, que eu queria trazer também, aí voltando a falar com um pouco, dialogando com o que o Lincoln traz aqui, é isso do nosso trabalho, né? Hoje eu trabalho com isso. Tentando mobilizar homens, né? Nesse esforço aí de mobilizar homens e tudo mais, estando bem à frente dos grupos reflexivos e tal. E eu acho uma preocupação que eu venho percebendo, assim, que eu acho que o trabalho, às vezes, ele meio que me anestesia, politicamente falando. Porque, embora o meu trabalho seja genuinamente político, eu acredito nisso e é, eu realmente acredito nisso, ao mesmo tempo, eu sinto que me impede de, às vezes, num campo que eu possa considerar mais pessoal da minha vida, ou em outras esferas da minha vida que não seja profissional, eu fico muito desligado, sabe? Porque eu já uso da carta de eu já trabalho com isso, eu já estou Parece que envolvido já com tá isso, fazendo o já tô fazendo suficiente, né? demais, sabe? Aí vem, eu já sou gay. Aí vem aquela luta de marcadores. Eu já vim do interior da Bahia, uma cidade de 10 mil habitantes. Ah, eu sou um homem gay, eu tenho 1,50 m. Eu vou fazer o que pela luta mais das mulheres, sabe assim? Eu já trabalho com isso, sabe? Eu já fico o tempo todo ali Aham. tentando mobilizar outros homens. E eu acho realmente que o trabalho que eu faço com grupos reflexivos, mobilizando homens ali, eu acredito que é uma ferramenta foda, transformadora. Então, assim, essa legitimidade do meu trabalho também faz com que no campo outro, na minha esfera pessoal, digamos assim, me deixa desligado. É como se eu não precisasse fazer mais nada. Então, assim, eu me preocupo com isso daí, porque às vezes é o fato de não ter mais expectativas ou de não ter tanta demanda social para que eu faça mais coisas, às vezes eu fico lá, confortável, porque é fácil ficar nesse lugar confortável, né? Então acho que trago essas preocupações aqui um pouco sobre quando eu penso em mim. Eu acho que é muito importante a sua participação e quando a pessoa fala assim, ah, não, mas pô, ele é gay, como se o homem gay também não fizesse, né, não violentasse as mulheres, porque quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de violência física, né? Tem também a violência moral. A gente, quantas vezes eu já não vi em círculos lá da minha tia, eh, os amigos dela falando de forma pejorativa de mulher, né? Ai, essa racha, ai, eu não sei o quê. Então a gente vê que também no ambiente gay tem essa questão desse Da tratamento assim contra a misoginia, né? mulher, né? Tem Tem uma muita misoginia. misoginia, tem esse negócio de, ai, é mulher, o nojo, né? Essa coisa. Claro, aproveitando o que você está trazendo, não se trata só de uma questão inerente a um relacionamento afetivo sexual entre homens, né, e mulheres. Sim, É violência doméstica, né, dentro do campo doméstico. Então tem muito homem que agrediu a mãe, tem muito homem que agrediu a avó, a tia, a isso. prima. E isso independe da sua orientação Independe da sexual, orientação né? sexual. É isso, É. Então, excelente. assim, o Abel, ele é muito importante ele estar aqui no debate e falar e ter a sua voz aqui, entendeu? Isso eu acho extremamente importante. Boa. Abel traduziu o que eu queria falar sobre a questão racial, né? Em alguma medida, em alguns momentos da fala de Abel, tem essa confluência de percepções, né? É exatamente isso. Pô, já sou preto, porra. Sabe assim? Aí isso te coloca num lugar de que, porra, caramba, que mais morre, que isso. Todos os dias dados e indícios das violências raciais também. Então, tudo isso atravessa essa caminhada e essa jornada. Mas, bom, o que a gente também tem falado aqui em alguma medida, que foi algo que para mim foi importante
durante essa caminhada, assim, e algo que a gente fala muito aqui no Memo também, é entender que, porque no modelo que a gente vive, né, e mais uma vez falando aqui do capitalismo, do neoliberalismo, a gente está muito em busca sempre de um modelo para seguir, né? Eu acho que no decorrer desse processo reflexivo, entendendo a maneira como eu me coloco como homem no mundo, enfim, entender que não vai existir um modelo no qual a gente, enquanto homem, precisa de seguir para ser entendido como um homem maneiro e tudo mais, isso também me ajudou. Pô, eu não preciso de sair daqui para ir para ali, sabe assim? Eu preciso de me colocar de uma maneira que seja minimamente confortável para mim, minimamente confortável para as pessoas com as quais eu me relaciono, direto ou indiretamente, sabe? Então isso também foi uma outra coisa que me ajudou muito. A gente dentro do debate de masculinidade, né, e falando para a galera que trabalha com isso de maneira geral, adjetiva muito, né, as masculinidades, responsáveis, não sei o quê, ativas e um monte de coisa, sabe? E isso acaba colocando a gente num outro modelo, em que sai desse modelo que para muitas pessoas acaba sendo tóxico, né, para usar uma palavra aí do senso comum, e vai para um outro modelo que possivelmente não seja tóxico, mas seja limitante, tão quanto esse que a gente está denominando como tóxico hoje. Então, para mim, pessoalmente, isso me ajudou muito, né? Eu não preciso de atingir. Aí entra a coisa da expectativa. Eu não preciso de atingir a expectativa social que relaciona a minha masculinidade com um certo tipo de modelo. Eu vou brincar com algumas coisas, vou atravessar umas coisas, outras não. Isso também me ajudou muito a estar mais ativo. Sabe? Eu não preciso de ser o que ninguém está pensando que eu tenho que ser, não. Pô. Mas sabe, Lincoln, eu acho que ainda assim é importante a gente ter um modelo. Mas eu não digo um modelo rígido, um modelo onde a gente possa visualizar algo que a gente precisa alcançar. Mas um modelo que faça a gente perceber como que a gente pode, dentro do lugar onde a gente está, né, agir e se mobilizar a partir de um horizonte, né, vislumbrando um horizonte. E aqui, gente, eu também estou colocando uma ideia para a gente pensar junto aqui, né? Estou aqui, isso está vivo, né? Organicamente. E aí eu penso assim, não no modelo rígido, eu penso no modelo ético. Não é um modelo moral, é um modelo ético. Por que eu estou querendo dizer com isso? Nesse modelo ético, a principal palavra que me vem ela é responsabilidade, porque a responsabilidade ela diz sobre uma resposta, né? Então o mundo está o tempo inteiro mudando, as situações, as pessoas com quem eu estou convivendo, né, essa solução que eu encontrei do mercado, ela pode não ser uma solução daqui do ano que vem, agora, né, já estamos no finalzinho do ano, então pode ser que a coisa mude. Então a responsabilidade diz sobre a forma como eu respondo às coisas que estão acontecendo no mundo e dentro do meu mundo, né? E aí a gente tem alguns horizontes para a gente poder entender que mundo que a gente quer, né, e entender como que eu vou responder as coisas que me atravessam, as questões que me atravessam no mundo que eu vivo, para ajudar na construção do mundo que eu quero, né? E aí, enfim, isso é uma das coisas que eu fico pensando sobre essa busca que a gente tem, essa necessidade que a gente tem de um modelo, e como que a gente pode, né, nesse momento que eu acho que a gente vive um fracasso da masculinidade, né, a gente vive uma crise de modelos a ser seguido, como que a gente pode, de alguma forma, preencher esse horizonte, né, para que a gente possa se envolver nisso, tendo em perspectiva, né, o que a gente está, o que está mobilizando a gente, qual que é o nosso objetivo dentro do nosso processo de mobilização. Isso tudo aqui também estou, né, elaborando aqui agora. Como é que sou isso para vocês, assim? Não, total, total. Eu fico pensando sempre no que você está trazendo, né? Porque um risco que eu acho que a gente acaba correndo, e aí eu flertei muito com isso num dado momento também dessa caminhada, foi a gente acaba flertando e abrindo a possibilidade da gente flertar com esses grupos masculinistas, né? Mais uma vez esse assunto vindo à tona aqui. Porque se a gente está muito carente de modelo, de uma linha de chegada, e o que a gente está propondo aqui eticamente, né? O que o Memo propõe eticamente, que é o que a gente também deu do debate, pelo menos nós três, propomos individualmente, que é essa busca por algo ético, né? E é um modelo mais fluido, talvez, a partir do que o Lucas trouxe.
Por exemplo, essa perspectiva masculinista me traz algo mais sólido, né? Eu preciso de fazer isso, isso e aquilo para ser visto como um homem de verdade, sabe? Então, num dado momento, eu fiquei pensando muito sobre isso. Como isso, em alguma medida, acaba sendo um catalisador. A falta de um modelo do nosso lado, assim, em alguma medida, se existem lados, né? Mas da maneira como a gente propõe esse debate sobre masculinidade, que é algo que está em disputa aí, inclusive lá no outro formato do podcast mesmo, né? Rola um debate sobre isso, mas é algo que está em disputa, mas a maneira como a gente propõe é buscando esse compromisso ético, em alguma medida, que aí aponta para um modelo mais fluido, né? Enquanto o outro lado, que eu já flertei muito com isso, né? Aponta para esse lugar do masculinismo, né? Que acaba hipervalorizando algumas características ditas masculinas ali. Então é isso, eu concordo com você, mas acabo ficando num limbo. E acho que e fico observando outros homens, quando traz essa coisa mais ética, assim, acaba caindo em características meio universalizantes, sabe? A gente acaba caindo naquela de, a gente tem que respeitar todas as pessoas, todo mundo tem que ser responsável, todo mundo tem que, sabe? Acho que direciona pouco para os homens. Então ainda fico um pouquinho na dúvida de como tem que ser, sabe? E se tem que ser de alguma maneira. Para mim, Lincoln particularmente, apesar de entender o que o Lucas está propondo e lá no finalzinho também concordar com ele em alguma medida, eu acho que para mim funcionou mais é isso, essas características universalizantes que todo mundo tem que ser, já tá aí para todo mundo. E isso, em alguma medida, é o meu sul, né? O que eu corro atrás. Ser um cara responsável, que respeita todas as pessoas. Tudo isso, né? Já tá aí para todo mundo. Mas falando mais especificamente sobre a maneira como eu me comporto enquanto homem, me ajudou a entender que eu não preciso seguir modelo nenhum. Então, e aí nesse modelo ético aqui que eu coloco para a gente pensar, é isso, né? É de que forma eu, Lucas, posso ser uma pessoa mais respeitosa sendo um homem hétero, branco, de classe média, morador da região serrana do Rio de Janeiro. Uhum. Sabe? Porque aí eu acho que a gente tem um horizonte né, dessa perspectiva universal, que acho que todo mundo precisa ser uma pessoa respeitosa com as outras, mas como eu estou falando sobre um modelo ético que parte da responsabilidade, ela não parte de um lugar de chegada, ela parte de um lugar de saída. Né? Então, de que forma eu tô inserido no mundo né, e aí desse lugar assim social, desse lugar racial, desse lugar né, de gênero, nesse lugar, enfim, civilizatório, cultural, né? Ou não civilizatório, talvez, né? Não sei o que seja civilidade também, é um outro debate, né? Mas nesse lugar cultural, para eu poder responder com esse horizonte de me tornar uma pessoa que me responsabilize por esse lugar e trate as pessoas com respeito, sabe? E o que eu preciso me envolver, o que eu preciso estudar, o que eu preciso me letrar para poder cada vez mais ser mais responsável, né? Poder responder com mais assertividade, né? Desse lugar que eu estou partindo. Não sei, são também questões assim que ainda não estão fechadas para mim, mas eu tenho pensado nisso ultimamente. Pensando nisso de modelos, Lucas, eu lembro muito de um período canônico assim na minha vida, que ali também, saindo da adolescência, digamos assim, chegando perto dos 20 anos, digamos assim, acho que teve um período que eu já vivia muitas violências do tipo de ser invalidado enquanto homem, sabe? As pessoas falam assim, não é homem porque é gay, sabe? Nesse sentido bem clássico desse universo aí de homofobia. E aí, só que assim, isso nunca me pegou de fato, sabe assim? Porque eu acho que desde infância, acho que eu nunca me importei muito em ser homem, sabe? Assim. Então falar, não é homem, tipo, gente, tudo bem não ser homem. Não, não é uma coisa que me pega tanto assim, tipo, eu nem acho ser homem tão legal, assim. As coisas que eu vejo, as referências que eu tenho nem são assim, tipo, nossa, ser homem é muito legal. E é uma perspectiva muito pessoal, né? Mas eu nunca tive muito apego, então eu até me questionei assim, eu quero lutar pra poder me provar homem, porque eu via muitos outros homens gays falando assim, não, eu sou um homem sim, o fato de ser gay não me faz ser menos homem. E eles ficavam revoltados, e é uma revolta legítima, obviamente, né? Mas eu não ficava genuinamente revoltado. Aí eu falava, eu vou performar uma revolta só porque eu acho que tá errado, mas por que eu quero realmente? Eu faço questão de ser visto como homem. Aí é uma questão bem pessoal minha, né? E eu lembro de ter concluído assim que fazia sentido me colocar como homem e defender esse meu lugar como homem na sociedade.
Não porque eu via boas referências nisso e eu achava legal ser homem, mas porque justamente por não ter referências de homens que eu achasse legal, eu pensei, eu posso ser uma referência, ainda que para uma única pessoa, ou ainda que potencialmente uma referência, eu posso criar mais uma alternativa de possibilidade de ser homem, ao ser homem, sabe assim, ao assumir isso, ao querer ser isso, e menos para ser a referência, para criar um outro modelo, um novo modelo, mas para ser mais uma possibilidade dentre as que eu desejo que sejam milhares de possibilidades de ser homem de verdade, né? E aí, ao se colocar ali como mais uma dentre tantas, expressar que são várias as possibilidades mesmo de ser homem, sabe? Acho que foi muito por aí. Talvez uma visão meio romântica, assim, né? Mas ao mesmo tempo negando um pouco a possibilidade de se criar modelos, mas ao mesmo tempo ainda assim de se criar mais referências possíveis, né? Muito mais pela possibilidade do que pelo um modelo fixo, ainda que numa tentativa de ser um modelo fixo, não fixo, né? Mas assim, uma busca por ser ético, enfim, que eu acho que também é muito válida a discussão, mas naquele momento da minha vida acho que foi por aí que eu pensei, assim. E eu ainda acho que eu ainda concordo muito com a decisão que eu tomei ali naquele período, assim. Então, Bel, te ouvindo assim, eu sempre quando me pergunto, quem são suas referências de masculinidade, né? Uma das práticas que a gente teve nesse último ciclo de grupos reflexivos foi essa, né? Perguntar para os seus amigos quem são as referências de masculinidade. E aí foi mais uma vez que eu tive que responder isso, assim. E aí, nesse momento, eu percebi que eu não tenho uma referência de masculinidade. É muito isso que você falou. Eu acho que tem alguns comportamentos de homens que conviveram comigo que eu vou pegando assim, cara, esse cara aqui tem uma relação com a família muito bacana. Mas, pô, ele tem uma relação né, com a população LGBTQIA+, que não é muito legal. Então, pô, deixa eu pegar essa relação aqui da família e não vou descartar ele por inteiro, mas vou entender que isso aqui é bacana, isso daqui não é tão bacana. E assim sucessivamente, assim, né? Eu vou entendendo que aspectos eu vou, como você falou, né? Que eu pego uma coisa e é isso, não tem um modelo de um cara que cumpra todas as expectativas do que a gente acha que é um cara legal, mas ao mesmo tempo perceber que existem possibilidades, né? E essas possibilidades elas podem mudar. Eu posso depois descobrir que o cara é um vacilão com a família também. Mas aí tu já tá montando teu Frankenstein, né? Tu vai Eu rejeito a possibilidade de que uma pessoa só consiga ter todas as características e ser referência pra mim nesse sentido como um modelo. Tipo, não é possível. Isso é humanamente impossível, na verdade. E socialmente. Isso aí seria uma utopia, né? Você achar uma pessoa Total. que tem... Rodrigo Hilbert? Que é... A referência do Lucas. E que é o que os movimentos masculinistas eles propõem, né? Exatamente você seguir essa cartilha e ser esse porque modelo. é fácil, né? É fácil. Muito mais fácil e muito mais, inclusive, no momento de discussão e de frustrações sobre questões de gênero a todo momento, e homens ressentidos, como a Bel falou anteriormente e tal, é muito mais fácil você encontrar um comodismo, né? Que é o que a gente busca sempre, infelizmente, nesses caras, assim, né? E isso está em disputa. Enquanto a gente está propondo algo fluido e sem modelos, ou com um modelo que seja esse Frankenstein, e que seja muito mais a partir da sua visão do mundo. Esse não modelo, ele exige que você esteja o tempo todo atento e se revisitando, e se questionando o tempo todo, e aberto a ouvir os outros, e tudo é muito sutil e tênue as linhas, então assim, isso é complexo, né? É muito mais fácil eu adotar um modelo, ainda que eu não alcance ele totalmente, mas eu fico perseguindo ele, é um modelo simples. É muito mais fácil, sabe? É menos complexo. Ele é convidativo também. Isso. E pra gente fica cansativo, né? Aí é isso, a gente vai perdendo as pessoas no caminho, os homens que estão ali num dado momento e muito mobilizados. Aí recebe a primeira frustração, o primeiro olhar desconfiado e fala, isso aqui não é pra mim não, né? Porque aí fala muito mais sobre o reconhecimento, um ego, um culto exagerado por vez ao eu, do que, pelo menos, minimamente, né? E isso já foi algo que a gente já falou muito no mesmo, né, Bel? Essa tensão entre o individual e o coletivo, né? E procurar uma relação de equilíbrio entre essas partes, né? Eu sou parte do todo e também eu sou o todo, sei lá, em alguma medida. Mas bom, vamos para a prática?
Tá na hora, né, gente? Vamos encerrando o nosso papo aqui, encerrando o nosso último episódio dessa temporada, né, desse ano 2025, de roda de conversa, do formato roda de conversa, e indo pras práticas, né, que é esse momento onde a gente elabora ações aí pra gente colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pra gente continuar refletindo sobre isso que a gente iniciou a refletir aqui nesse papo, nesse episódio. Sugestões, gente? Sempre nas rodas de conversa, a gente sempre tem essa dificuldade de falar de prática. É, eu acho que seria a gente se tornar mais combativo, né? Trabalhar mais esse lado assim da escuta. Clary, eu entendi quando você falou ser mais combativo, apesar pra gente quanto homem não é tão difícil ser combativo, né? É mais difícil talvez escolher nossas lutas, o nosso combate do que ser combativo, né? Mas eu estava entendendo menos nesse lugar da escuta, porque a combater me remete a uma reação, né? E a escuta para mim não é uma reação no sentido de uma ação, assim, alguma coisa nesse sentido. Combater, quando você falou combater, eu achei maneiro, para mim seria mais no sentido de que, em alguma medida, para a gente que já está mobilizado, já é algo de praxe, né, que a gente deveria fazer, que é combater um cara quando tem uma fala babaca, um amigo, sabe? Quando tem alguma atitude babaca do nosso lado, em alguma medida. Achei que era mais nesse sentido, menos no lugar da escuta, mas propondo uma ação, assim. Não, sim, sim. Que eu dei duas sugestões, né? Então, a parte do ser combativo e também de escutar também. Acho que quando a gente fala também de ser combativo, acaba também dessa coisa de tomando sem, sabe, você, não, vou fazer, e acaba não escutando também a pessoa Uhum. e acaba até cometendo algum erro, né? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? É, Hum, a gente teve agora, no domingo, né, uma mobilização nacional do Levante das Mulheres, Mulheres Vivas, né? Um movimento que tomou todas as ruas e que foi organizado nacionalmente, que foi um Mulheres Vivas, Mobilização Nacional. Né? E aí lá tem uma pauta nacional de referência. E que tem assim alguns elementos que está dentro dessa reivindicação do que o movimento está reivindicando. E aí eu acho que uma prática seria a gente ir lá ler essa pauta, sabe? Acho que envolve esse movimento assim da gente estar buscando um papel ativo, né, na busca pela equidade de gênero e ao mesmo tempo escutar, né? Lá está escrito o que está sendo reivindicado. E eu não sei se vocês chegaram a fazer esse exercício de ler esse documento, não sei se a nossa audiência chegou a ler esse documento, mas acho que poderia não só essa prática, né, mas eu acho que colocar mais essa prática da gente ter esses minutinhos para poder ir lá, ler esse documento com calma e entrar em contato, né, com o que está sendo reivindicado para as mulheres nesse movimento, né, tão urgente, tão importante. O que vocês acham? Acho maneiro, Lucas. Só acrescentaria, entrando na nossa onda das práticas, né? Ler e compartilhar com mais 5 camaradas que você acha importante. Pelo menos, né? Pelo menos 5. Conversar, né? Isso, E depois chamar, pô, você viu isso daqui? Vamos trocar ideia sobre. Eu acho que, né, para não virar uma tarefa, né? isso. Eu queria essa ajuda aqui pra poder fazer a redação. É ler. Qual é que é o nome do documento mesmo? Desculpa. Eu ainda não li, no caso, eu vou ler, gente. Pauta Nacional de Referência. Que é um documento com reivindicações, no caso, do projeto. Do projeto não, né? Desse levante organizado pela Mulheres Vivas, no caso, né? Isso. Ler e convidar pelo menos 5 amigos para ler e refletir junto. Ó, então a prática é essa daqui, gente, que eu anotei. Eu chamei de Mulheres Vivas. Lê a pauta nacional Levante Mulheres Vivas. É um documento com essas reivindicações que elas trazem. Que a sociedade está trazendo, na verdade, de um modo geral. A gente se implicar nisso, né? Ao ler e ter consciência. E convidar pelo menos 5 amigos para ler e refletir juntos também, né? Eu acho um bom exercício para a gente fazer aqui ao final desse ano, especificamente, contextualmente. E eu também gostaria de forma
um pouco mais parcial, né? Que o levante, o ato aqui em Salvador ainda não ocorreu, então eu queria convocar também homens aí que estão aqui em Salvador, perto de mim, que venham junto comigo pra rua também, para poder estar junto nesse ato aí de domingo. E que eu acho que assim também, não sei se seria uma prática, mas eu acho que gostaria de trazer, de mencionar isso, né? Essa importância da gente estar na rua também, que acho que é uma forma muito, eu diria que simbólica, mas contundente também e muito importante, e ao mesmo tempo básica, sabe, assim, porque ir pra rua, participar de um evento como esse, de uma manifestação como essa, me parece, assim, pra alguém que quer se mobilizar por alguma questão, por alguma causa, é item básico, assim, sabe. E eu fico pensando que, pra todos nós, homens, que já estão nesse processo de implicação, estou passando por grupos reflexivos, estou refletindo sobre mim, sobre minhas questões, sobre minha relação e a minha implicação na violência de gênero que existe na sociedade. Eu acho que participar de atos como esse, como o que ocorreram agora, e que devem ocorrer mais ainda, assim, e quanto mais tiverem, melhor a gente poder reforçar e estar junto, eu acho que é extremamente importante, sabe? Então eu não colocaria necessariamente como uma prática, mas eu acho que deixaria aqui meu, meu pedido e convocação mesmo, porque geralmente quando eu Isso é um tento. apelo, né? É um apelo, na verdade. Mas é porque eu sinto que não devia ser encarado por muitos homens, eu sinto que é encarado como um convite, assim. Ah, se você for, vai ser legal. Espero que você esteja lá. E as pessoas geralmente respondem: ah, se der, eu vou. Vou tentar ir. E eu fico assim, gente, não, gente. É muito básico isso daqui, sabe? Se a gente tá realmente implicado e querendo fazer alguma coisa, participar desses atos, é tipo assim, tenho que ir, é uma prioridade, tem que ser uma prioridade, sabe? É óbvio que nem todo mundo consegue ir por uma questão, às vezes, logística, diversos imprevistos possíveis que ocorram, mas assim, tem que ser básico, tem que ser prioridade, sabe? Eu sinto que não dá mais pra isso ser um grande ato dos homens, sabe? Assim, acho que tem que ser encarado como algo básico que todo mundo tem que fazer, sabe? Então, não sinto que quando a gente convida para poder participar desses atos ou coisas do tipo, deva ser encarado como um convite, sabe? Eu sempre fico pensando que deve ser encarado sim como nossa ação social e de responsabilidade mais básica, tá presente lá nesse momento também. Entendendo que aquilo ali é uma dentre várias outras possibilidades de atuação, sabe? Mas uma que é importante e que sei lá, digamos que muito ainda inicial, assim, sabe? Mas ainda assim importante. E sem perder o peso, né? Na verdade. Então, Só não acho que é uma trazendo uma prática. atualização, Faça, por favor. eu acabei de ver aqui no Instagram, lá do Movimento Levante Mulheres Vivas, que o e-mail foi derrubado, né? Então, Hum, assim, a gente precisa acompanhar para ver como é que vai ser disponibilizado. Acredito que isso vai ser disponibilizado de alguma outra forma, né? Eu acho que esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência só demonstra que está tendo relevância, né, a ponto Uhum. de ser derrubado. Então eu acho que, né, é uma questão só de tempo de isso ser disponibilizado novamente, mas para a gente se manter atento, né? Eu acho que isso diz sobre a importância da urgência da gente acompanhar, da gente apoiar e da gente estar atento a isso que está acontecendo. como é o perfil mesmo no Instagram, para as pessoas seguirem? Levante Mulheres Vivas. Então temos nossa prática, gente. As pessoas não vão encontrar ainda o documento, mas de alguma maneira está atento ao perfil. Isso vai aparecer em algum momento. Pode ler o manifesto também, em alguma medida. Então, acho que está acompanhando o perfil de alguma maneira e acompanhando essas movimentações agora desse final de ano já me parece algo relevante. Seguimos assim, então? Seguimos. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Boa, gente. Clary, muito obrigado por compartilhar seu relato aqui com tanta abertura, né, sinceridade, disponibilidade pra gente. E antes de encerrar, eu queria deixar você falar aqui por último, se tiver algum agradecimento, reflexão final que você queira deixar para quem tá ouvindo. Esse aqui é o seu momento. Eu só tenho a agradecer ao trabalho de vocês, que vocês fazem. Conheci o mesmo em 2024, né? E indicação foi da minha esposa. Foi no momento que ela falou e a gente passou por um momento bem difícil, onde a gente ficou por um tempo separados e agora a gente se reconciliou. Mas foi muito bom ter participado da roda de conversa de vocês. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu sou um grande fã do trabalho de vocês, faço o máximo possível para divulgar e também repassar tudo que eu aprendi nas rodas de conversas, todas as práticas eu tento
repassar elas e refazendo elas aqui no ambiente também do meu trabalho atual. Eu agradeço muito, gente. Obrigadaço, Clérison. E trazer que é isso, né? Historicamente, mulheres têm feito esse trabalho junto com a gente, né? De trazer seus cônjuges, seus parceiros pros grupos reflexivos. Isso é bem comum, assim. Então agradecer também aí a sua esposa, no caso, né? Por ter feito isso. E é isso, pessoal. Um agradecimento enorme aqui também pro Lincoln e pro Lucas, que estiveram aqui comigo nessa roda, e também que estiveram comigo junto diante de toda essa temporada, né, que participou. Então, agradecer a vocês dois. Boa, rapaziada. Obrigado. Salve, Bel. Salve, meus mozões. Seguimos. Valeu, Bel. Valeu, Lincoln. Valeu, Clary. Foi muito bom aqui estar com vocês, colocando a cara aqui coletivamente, se expondo, né, vibrando e ao mesmo tempo um pouco temeroso às vezes, mas é isso, né? Eu acho que faz parte, é esse o ritmo e tamo junto pra caramba. Vamos nessa, sempre. E aí, obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, estar com a gente nas gravações dos nossos novos episódios e acompanhar aí de perto o podcast, no ano que vem que a gente vai seguir juntos, o link tá aqui na descrição. Então, muito obrigado pela companhia de todo mundo e até o próximo episódio. Beijão!